A gravação foi iniciada. Muito obrigado, doutor Hélio. Tenha um bom dia, bom trabalho. Obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é 15 de março de 2023. Estamos dando início à sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos uma sustentação oral no processo da Indústria e Comércio de Plásticos Rio Pardo. A advogada doutora Luana já está presente. Eu sou o relator. Aqui a falta de pagamento do ICMS por não inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS. Então, é um recurso misto, recurso de ofício e o recurso ordinário por parte da autuada. Doutora Luana, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, senhores juízes, senhor representante fiscal, demais circunstantes. Este é um caso que versa sobre a inclusão ou não do IPI na base de cálculo do ICMS, porque a recorrente é uma fabricante de embalagens, mas, propriamente ao caso concreto, destaca-se a fabricação de sacolas plásticas, que é o item objeto aí da autuação. E esta controvérsia tem por nascedouro as disposições da legislação acerca desta inclusão ou não do IPI na base de cálculo do ICMS. Porque, de acordo com a dicção constitucional e com as disposições secundadas pela Lei Complementar 87 de 96 e pelo próprio regulamento do ICMS, esta inclusão dependerá da natureza dos adquirentes e da destinação que se dê a estas sacolas plásticas. Então, é importante que nós delimitemos, já de saída, duas questões. Quem são os adquirentes, que se referem a este caso concreto? No caso da recorrente, esses adquirentes são, essencialmente, comércios varejistas, padarias, supermercados. E qual é a destinação que se dá a estas sacolas? Pensando-se se são cedidas gratuitamente, se elas são cobradas quando fornecidas pelos varejistas. E o que a autoridade fiscal fez foi, de uma maneira muito assodada, verificar apenas quais eram as operações em que não teria havido a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS correspondente, apurar a diferença e, assim, efetuar a lavratura. Então, frente a esta lavratura, nós deduzimos, em breve síntese, 3 argumentos de defesa. O primeiro destes argumentos vai dizer respeito a um erro de procedimento da autoridade fiscal. É um argumento que vem em caráter preliminar, apontando um erro de procedimento que mesmo pode-se dizer que se desdobra aí em 2 graus, porque o fiscal faz esta apuração assodada de apenas verificar quais eram as operações em que não teria havido a inclusão do IPI na base de cálculo, mas deixa de cumprir com o seu dever de verificar qual era a destinação dada às sacolas. Então, nós, com muita diligência e um esforço de boa-fé para contribuir para a elucidação correta desta autuação, trouxemos de forma amostral declarações de alguns clientes, sem qualquer pretensão de exaurir a prova, mas para atestar que muitos destes clientes não forneciam gratuitamente estas sacolas. Mais do que isso, em razões de recurso, nós destacamos que mais de 300 clientes da recorrente situam-se no estado do Rio de Janeiro e naquele estado, principalmente à época da autuação, vigia a lei
proibindo o fornecimento gratuito das sacolas plásticas. Então, nós apontamos que tanto a legislação odierna, até por motivações ambientais, quanto os costumes, não permitem que a presunção simples adotada pela autoridade fiscal se sustente. E por isso nós dizemos que há um vício no lançamento, porque a legislação condiciona a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS a esta condição de que as sacolas, então, sejam ou consideradas integrantes aí do ato de comercialização ou consideradas bens de uso e consumo. Então, nesse sentido, defendemos com muita convicção que era dever, condição sine qua non para a legitimidade do lançamento fiscal, que a autoridade fiscalizadora apurasse se essa condição se confirmou ou não, e não simplesmente verificar quais operações não teriam inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS e efetuar o lançamento. Ainda no contexto deste primeiro argumento de defesa, nós apontamos um outro vício de procedimento, que se refere a um critério que a autoridade fiscal elegeu, esponte sua, sem base na legislação. Então, da sua própria mentalidade, a autoridade fiscal decidiu que aqueles adquirentes, aqueles clientes da recorrente que tivessem a atividade econômica, o CNAE, referentes ao comércio de embalagem, então, estes ele excluiria. É um critério pessoal da autoridade fiscalizadora. Porém, mesmo a aplicação deste critério se deu de forma equivocada, porque nós temos, entre os adquirentes, diversos clientes que têm como atividade secundária o CNAE de comércio de embalagens. E mesmo estes clientes, ele deixou de excluir. Então, a autoridade fiscal, em resumo deste nosso primeiro argumento, deixa de cumprir o seu dever de apuração correta da matéria tributável, no sentido de se verificar a condição que a lei estabeleceu para que o IPI fosse incluído na base de cálculo do ICMS, como era dever seu e, principalmente, como ele detinha a prerrogativa de fazer, porque a recorrente não tem este poder de polícia. Então, diligentemente aponta nos seus sistemas a destinação que os seus clientes dão às sacolas, antes da venda, e depois, já com o processo em curso, traz aos autos elementos amostrais, declarações destes clientes, a informação acerca da vigência legislativa no estado do Rio que proíbe o fornecimento gratuito de sacolas, mas a verdade é que não era ônus da recorrente provar que as sacolas foram integradas ao ato de comercialização ou que não foram fornecidas gratuitamente. Este dever era e sempre foi, e em nosso entender continua sendo, da autoridade fiscal que o descumpriu. Em um segundo momento, a autoridade fiscal elege um critério próprio para fazer o crivo das operações que deveriam se submeter ou não à inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS. Este critério próprio que ela elegeu é um critério que se volta ao CNAE dos adquirentes, mas mesmo neste critério pessoal, destituído de amparo em lei, a autoridade fiscal peca em aplicá-lo porque deixa de considerar aqueles que tinham como CNAE secundário o comércio de embalagens. Tudo isso para evidenciarmos a precariedade do trabalho fiscal, que deixou de atender às disposições legais para verificar a hipótese de inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS. E aí queremos chamar a atenção mais uma vez à disposição legal acerca desta inclusão, porque a autoridade fiscal chega a mencionar que a regra geral seria da inclusão e a exclusão uma exceção, e não é isso que a lei diz. A lei estabelece uma condição muito clara para que esta inclusão possa ser exigida. Então, reiteramos que aí era um dever da autoridade fiscal apurar corretamente este lançamento, inclusive ampliando o grau de investigação junto aos adquirentes para elucidar quais eram, então, as destinações dadas às sacolas plásticas. Num segundo argumento, nós fazemos um caminho contrário. Vamos olhar, então, o que a legislação diz sobre o que seja item, os bens de uso e consumo.
E o nosso regulamento do ICMS vai dizer no artigo 66, no inciso 5, que não serão considerados bens de uso e consumo aqueles que sejam utilizados na comercialização. Essa é uma disposição muito interessante, porque o regulamento não exige que as mercadorias sejam comercializadas para que não se configurem bens de uso e consumo. O regulamento diz que sejam utilizadas na comercialização. E, nesse sentido, nós voltamos àquele questionamento inicial. Quem são os adquirentes da recorrente? Que destinação dão a estas sacolas? Sendo supermercados e padarias, majoritariamente, por certo que não entregam as sacolas, não fazem uso próprio, nem entregam gratuitamente as sacolas, e no uso da vida comum nós podemos apurar isso, que dificilmente vamos chegar a um estabelecimento e obter ali uma sacola sem que adquiramos um produto. Pode até acontecer por benevolência de quem nos atenda, mas o trivial é que se exija a aquisição de uma mercadoria daquele estabelecimento para só então a sacola vir acompanhando. Daí que também, nesse sentido, nós sustentamos que ainda quando as sacolas sejam fornecidas gratuitamente, nem por isso se desnaturam desta condição de integrar o processo de comercialização. E, nesse sentido, reforçando este argumento, trouxemos recentemente em memoriais complementares uma solução de consulta em que a solução externada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para uma empresa atuante no mesmo ramo da recorrente reforça justamente esta conclusão, fazendo alusão a uma DI recentemente julgada pelo STF, a solução de consulta conclui que, ainda quando as sacolas, as embalagens, tenham a fabricação voltada, customizada, voltada ao uso daquele contribuinte do ICMS, ainda nesses casos, não seria hipótese de incidência do ISS, como outrora se entendia, quanto à industrialização por encomenda, porque, replicando o entendimento firmado pelo STF, a Secretaria da Fazenda diz que é preciso olhar para a posição que estas mercadorias ocupam na cadeia de consumo, e que, neste caso, as sacolas plásticas ineludivelmente vão integrar o processo de comercialização, são indissociáveis do processo de comercialização. Então, nós temos uma posição da Secretaria da Fazenda, recentemente firmada, trazida a conhecimento em memoriais complementares, mas apenas reforçando este segundo argumento, no sentido de que o fornecimento gratuito das sacolas plásticas não desnatura a sua integração ao processo de comercialização. E aí, em terceiro argumento, se superados o primeiro e o segundo argumento, que nós admitimos aqui apenas em caráter subsidiário, nós pedimos que o novo entendimento, digamos assim, relativamente novo, firmado pela Secretaria da Fazenda, em relação a essa natureza das sacolas plásticas, quando cobradas ou quando não cobradas, que está ali delimitado na decisão normativa CAT número 4 de 2019, que ele seja, então, aplicado somente a partir do ano de 2019, reconhecendo-se que se trata de uma alteração de critério da Secretaria da Fazenda e que, portanto, é preciso proteger e preservar a confiança legítima do contribuinte que se fiou na posição que a Secretaria da Fazenda vinha externando até ali. Então, em síntese, nós trazemos 3 questões fundamentais, pedindo sempre que se olhe para a natureza dos adquirentes, para a destinação das sacolas plásticas, e pontuamos a precariedade do trabalho fiscal, que faltou ao seu dever de apurar corretamente esta condição e de verificar se os adquirentes eram, então, destinavam essas sacolas ao uso e consumo ou as integravam no processo de comercialização. Dizemos que ainda quando sejam fornecidas gratuitamente
Isso não as desnatura como integrantes deste processo de comercialização e, assim, em sintonia com a posição mais recente do STF e da posição externada em solução de consulta por esta Secretaria da Fazenda, a autuação também não se sustenta e, subsidiariamente, este pedido de que, caso superados os 2 primeiros argumentos, este entendimento seja aplicado apenas a partir de 2019. Eram essas as nossas razões com as quais nós pedimos o provimento de nosso recurso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Eu não tenho questionamentos. Representação fiscal, algum questionamento da patrona? Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Fabiane, algum questionamento? Sem questionamento. Muito obrigado. Doutora Mara, algum questionamento da patrona? Não, a única dúvida que eu tinha, Belmar, é em relação à legislação paulista. Existe alguma legislação obrigando ou proibindo, como no Rio de Janeiro, essa venda? Não. Essa venda não, o fornecimento Nem gratuito? Nem a Carioca, eu coloco isso no meu voto, nem a Carioca, ela proíbe a venda. Aí eu vou tratar isso no meu voto. Pela ordem, senhor presidente. Por favor, doutor Bruno, por favor. No questionamento, muito obrigado. Sem questionamento, senhor presidente. É questão de ordem ou outra Sim, coisa? eu gostaria só de esclarecer essa questão da legislação, que nós não... Ordem ou esclarecimentos? Por esclarecimento, eu abro mão deles. Qual a questão de ordem? É uma questão relacionada a essa questão fática da legislação. Porque nós tivemos uma proibição no estado de São Paulo vigente. Por favor, eu estou com a palavra. Não há necessidade de esclarecimento quanto a isso. Eu vou ler o meu voto. Se algum juiz ele não se sentiu suficiente esclarecido, eles perguntam para mim, com todo respeito. Mais algum questionamento, senhor juiz, de apresentação fiscal? Muito bem, passo ao voto. Bom, o recurso de ofício, eu já vou direto ao voto. O recurso de ofício, eu estou negando provimento, atendendo o pedido da autuada, o fiscal fez algumas reduções, o que concorda a representação fiscal, portanto, estou negando provimento ao recurso de ofício. Passo agora ao recurso ordinário, do qual conheço, que apresento seus pressupostos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que o trabalho fiscal está irrepreensível, está fundamentado e devidamente motivado. Por isso, eu afasto as alegações produzidas em sustentação oral de impropriedades no trabalho fiscal. E passo a leitura do meu voto. Recorre a autuada adesão à COC, que julgou parcialmente procedente ao exordial, onde é acusada de falta de pagamento do imposto decorrente de operações de saída tributadas com erro na determinação da base de cálculo, item 1 do AIM, e de operações destinadas à Zona Franca de Manaus ou área de livre comércio, não acobertadas pela isenção, porque destinadas ao uso e consumo dos adquirentes. Nas operações do caso, a recorrente autuada promoveu saídas de sacolas plásticas destinadas a contribuintes do imposto, deixando de incluir o valor do IPI na base de cálculo do ICMS. A recorrente sustenta a regularidade de seu procedimento, alegando que tais produtos foram destinados à posterior comercialização por parte de seus clientes, caso em que o valor do IPI não deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. De seu lado, o fisco entende que as mercadorias foram adquiridas pelos clientes da autuada como material de uso e consumo, caso em que o valor do IPI deve compor a base de cálculo do ICMS. Vistos. A preliminar se confunde com mérito e assim será tratada. Não há a falar que a autuação é fundada em presunção.
através do conjunto probatório que instruiu a exordial composto, deixa eu fazer um pequeno ajuste no meu voto, muito bem, voltando. Não há falar em presunção. Através do conjunto probatório que instruiu a exordial composto pelo demonstrativo de operações realizadas sem inclusão do IP na base de cálculo do ICMS, cópias de notas fiscais juntadas por amostragem, demonstrativo descritivos dos quinais utilizados na elaboração do DDF do AIM e cópia dos registros fiscais de saídas da autuada, o fisco comprovou adequadamente que a autuada emitiu notas fiscais de saídas, deixando de incluir o valor do IPI na base de cálculo do ICMS. Fato incontroverso nos autos, dado que a recorrente sustenta a regularidade de seu procedimento, sob a alegação de que tais saídas foram destinadas à posterior comercialização por seus destinatários, o que justificaria a não inclusão do valor do IPI na base de cálculo do imposto. Um minuto, por favor. Eu peço desculpa que eu estou ruim da garganta também. O que justificaria a não inclusão da base, a não inclusão do valor do IPI na base de cálculo do ICMS. Entretanto, a autuada hora recorrente não comprovou que os produtos que vendeu foram destinados à posterior comercialização por seus clientes, motivo porque deveria ter incluído o valor do IPI na base de cálculo do ICMS. Na fase de fiscalização, a recorrente foi notificada para, dentre outras informações, apresentar demonstrativos identificando o cliente, razão social, CNPJ, inscrição estadual, unidade da federação, para os quais as mercadorias vendidas são destinadas à saída posterior, revenda, ou para industrialização, inclusive os localizados na Zona Franca de Manaus ou áreas de livre comércio, e o montante de operações realizadas mês a mês com cada um deles, entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019. Em resposta, a autuada informou no ponto, abre aspas, que os seus clientes definem, entre parênteses, declaram a destinação do produto adquirido quando na realização do pedido, sendo lançado pelo setor responsável da empresa a referida destinação, uso e consumo, industrialização ou revenda, para então emitir os documentos fiscais com ou sem adição de IPI na base de cálculo do ICMS, e que não consegue gerar um relatório da forma solicitada pelo fisco na notificação, né? Sendo que o mesmo cliente pode dar várias destinações ao produto adquirido, uso e consumo ou revenda e industrialização, quando na realização do pedido. Fecha aspas. A recorrente foi contraditória em tal resposta, o que contamina e enfraquece a sua tese. Por quê? No primeiro momento, informa que, quando do pedido, os seus clientes declaravam a destinação do produto, para então ela emitir as notas fiscais com ou sem inclusão do valor do IPI na base de cálculo do ICMS. Já no segundo momento, informa que não pode apresentar demonstrativo com as operações destinadas ou não à comercialização ou industrialização pelos destinatários de seus produtos, porque o mesmo cliente pode dar várias destinações ao produto adquirido, quando na realização do pedido. Ora, se os clientes da autuada declaravam a destinação do produto antes que ela emitisse as notas fiscais dele destinadas, é certo que tal declaração dizia respeito a destinações
específicas, que poderia ser para uso e consumo do adquirente ou para comercialização e industrialização pelo adquirente, especialmente porque, como a própria autuada informou ao fisco, o mesmo cliente pode dar várias destinações ao produto adquirido, reforçando a ideia de que a declaração da destinação corresponderia especificamente a cada operação, notadamente por suas implicações tributárias, como, por exemplo, a inclusão ou não do valor do IPI na base de cálculo do ICMS. Nesse sentido, caberia à recorrente, pessoa quem praticou o fato gerador das obrigações tributárias aqui tratadas, comprovar que as mercadorias que vendeu foram destinadas à posterior comercialização ou industrialização por seus clientes destinatários, apresentando, por exemplo, declarações firmadas à época das operações por seus clientes destinatários, as quais, se merecedoras de fé, poderiam ser consideradas como prova da regularidade de seu procedimento, ao não incluir o valor do IPI na base de cálculo do ICMS. Entretanto, a recorrente não fez isso na fase de fiscalização, assim como não o fez nesses autos, não se prestando a tanto às declarações com que instruiu a sua defesa, as folhas tais, notadamente porque datadas de 2020, período posterior às operações do caso, essas ocorridas nos anos 2018 e 2019, além de serem genéricas, sem fazer qualquer referência específica às operações deste caso, o que também contradiz a informação da autuada de que os seus clientes declaravam a destinação dos produtos antes de ela emitir as notas fiscais deste caso. Informe-se, entretanto, que dentre tais declarações há uma única de emissão atribuída a Paulo Ronaldo de Andrade ME, que é datada de 1º de janeiro de 2018, período abrangido pela autuação. Porém, também peca pela generalidade, sem especificar a qual ou quais operações se refere, sendo certo que a primeira operação destinada a tal declarante foi feita em 19 de janeiro de 2018, através da nota fiscal número 95.405, conforme se comprova pelo demonstrativo fiscal, a folha 20, que instruiu a autuação. Por seu conteúdo genérico, tal declaração também não se presta ao que se apresenta. Do exposto, restando certo que era da recorrente o dever de comprovar que destacou regularmente o ICMS nas notas fiscais do caso, pois foi ela quem praticou o fato gerador do imposto, o que ela não logrou fazer, não a socorre as alegações no sentido de que caberia ao fisco investigar seus clientes quanto à destinação dos produtos, quanto à destinação que deram aos produtos. O dever do fisco é fiscalizar diretamente os seus contribuintes quanto ao cumprimento das obrigações legais a eles impostas, onde se situa especialmente a obrigação de observar o valor correto da base de cálculo do imposto incidente sobre as operações por eles praticadas, o que foi feito pelo fisco regularmente. A extensão da fiscalização em relação a terceiros se dá excepcionalmente nos termos das legislações que autoriza, sempre a depender das circunstâncias e da complexidade dos fatos a apurar, o que não é o caso, que se revela simples e objetivo, notadamente porque a autuada não comprovou, como deveria ter feito, a regularidade da exclusão do valor do IPI da base de cálculo do imposto que destacou nas notas fiscais desse caso, conforme fundamentei. Não tendo a recorrente comprovado que as saídas das sacolas plásticas do caso foram destinadas à posterior comercialização ou industrialização por seus adquirentes, é de se entender que tiveram ela outra destinação, como, por exemplo, a distribuição gratuita aos clientes de tais adquirentes, esses, em boa parte, varejistas, supermercados, empórios, farmácias, lojas de calçados e roupas, etc.,
notadamente por se tratarem de sacolas personalizadas pela autuada para o estabelecimento adquirente, conforme se comprova pelos documentos de folhas 371 a 396, juntados por amostragem, as quais, nesta qualidade, regra geral, não são objeto de comercialização. Me desculpa. Em casos assim, o fisco paulista, desde há muito tempo, tem entendimento firmado e posteriormente consolidado na decisão normativa CAT 4 de 2019, com o qual eu concordo, no sentido de que as sacolas plásticas disponibilizadas gratuitamente por estabelecimentos comerciais para condicionar os produtos que comercializa são tidas como materiais de uso e consumo de tais estabelecimentos. Transcrevo a decisão normativa 4 de 2019, e destaco que diz: as sacolas plásticas disponibilizadas gratuitamente, que eu acabei de escrever no meu voto também. Nesta linha de entendimento, em sendo as sacolas de plástico vendidas pela autuada, destinadas para uso e consumo de seus adquirentes, não poderia ela ter deixado de incluir o IPI na base de cálculo do ICMS, item 1 do AIM, como fez, assim como não poderia ter deixado de destacar o imposto nas vendas feitas a destinatários localizados na Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, item 2 do AIM, cuja isenção só coberta saídas destinadas à comercialização ou industrialização naquelas regiões, motivos porque incorreu nas infrações que lhe foram imputadas no AIM exordial. Não socorre a recorrente a alegação de impossibilidade de aplicação retroativa da decisão normativa CAT 4 de 2019, data a partir da qual o fisco paulista teria alterado seu entendimento, passando a considerar as sacolas plásticas, como as do caso, como material de uso e consumo do adquirente. A decisão normativa 4 de 2019 não inovou na legislação do imposto, prestou-se apenas a explicitar o entendimento fiscal no mesmo sentido do entendimento do STJ, como, por exemplo, aquele manifestado no acordo proferido no agravo regimental, no recurso especial número tal, relator Humberto Martins, de 2014, conforme constou do item 4 da referida decisão normativa 4 de 2019. Forte neste pensar, também indefere-se o pedido subsidiário da recorrente de aplicação da decisão normativa 4 de 2019 somente a partir do mês de julho de 2019, data de início de sua vigência. Não socorre a recorrente a alegação de que a jurisprudência deste TIT sempre foi majoritariamente favorável à classificação das sacolas plásticas como materiais de embalagens creditáveis pelo estabelecimento varejista, mencionando como exemplo os acordos relativos aos AINSTAL. São 3 acordos que eu cito. Assim como não socorre a alegação de que, desde a edição da decisão normativa 4 de 2000, CAT número 1 de 2001, a Cefaz São Paulo, em incontáveis oportunidades, afirmou que as sacolas plásticas eram insumos dos estabelecimentos varejistas, mencionando como exemplo as respostas a consultas número tal, que eu transcrevo. Tais acordos e respostas a consultas trataram de crédito indevido, matéria distinta e que não se confunde com a do presente caso, onde se discute falta de pagamento de ICMS, não havendo correlação entre elas. O fato de referidos acordos e respostas a consultas legitimarem o aproveitamento do crédito decorrente de entrada de sacolas plásticas nos estabelecimentos que as adquiriu é decorrente da específica situação fática, objeto de julgamento de consulta, em que se entendeu que tais mercadorias seriam destinadas à comercialização e industrialização, como, por exemplo, quando utilizadas como insumos do processo de industrialização, ou ainda quando objeto de comercialização por seu adquirente em operações tributadas pelo ICMS, caso em que
tais sacolas plásticas não são consideradas pelo fisco paulista como material de uso e consumo, possibilitando o direito ao crédito por parte do contribuinte que as adquiriu. Lá do outro, o fisco considera como material de uso e consumo, não conferindo direito a crédito, as aquisições de tais sacolas por contribuintes que não as destinem para comercialização ou industrialização. Em síntese, é a destinação das sacolas plásticas que define se o fisco vai considerá-las como material de uso e consumo ou não. Nas operações deste caso, a autuada não comprovou que foram destinadas à comercialização e industrialização as sacolas plásticas que vendeu a outros contribuintes do imposto, motivo porque não poderia ter deixado de incluir o valor do IPI na base de cálculo do ICMS, como fez. Reitere-se. Tivesse a autuada comprovado que tais mercadorias foram destinadas à comercialização ou industrialização pelos contribuintes adquirentes, o que ela não fez nesses autos, seria regular a não inclusão do valor do IPI na base de cálculo do ICMS. Não socorre a recorrente a seguinte alegação. Aí eu cito um trecho do recurso onde ela faz referência à Lei Estadual Fluminense 8473 de 2019. Diz a autuada, a recorrente. Item 37. Há ainda na lista de operações autuadas 320 clientes localizados no estado do Rio de Janeiro, onde o fornecimento gratuito de sacolas plásticas pelos estabelecimentos varejistas está simplesmente proibido. Confira-se, Lei Estadual Rio de Janeiro 8473/19. E a recorrente cita o artigo 2º. As sociedades comerciais e os empresários, e leio esse artigo 2º, as sociedades comerciais e os empresários de que trata o artigo 966 do Código Civil, aqui basicamente pequenas empresas, titulares de estabelecimentos comerciais com mais de 10 funcionários, localizados no estado do Rio de Janeiro, ficam proibidos de distribuir gratuitamente ou não sacos ou sacolas plásticas descartáveis compostos por polietilenos, polipropilenos e ou similares. Parágrafo 1º. As sacolas e ou sacos plásticos reutilizáveis, recicláveis, de que fala o caput deste artigo, quando destinados a acondicionamento e transporte de produtos pelos consumidores, deverão ter resistência de no mínimo 4, 7 ou 10 quilos, a ser confeccionadas com mais de 51% de material proveniente de fontes renováveis e o percentual restante, preferencialmente proveniente de material reciclado, as cores verdes para resíduos recicláveis e cinza para outros rejeitos, de forma a auxiliar o consumidor na separação dos resíduos e facilitar a identificação para as respectivas coletas de lixo. Parágrafo 2º. As sacolas e ou sacos plásticos reutilizáveis, recicláveis, de que fala o caput deste artigo, poderão ser distribuídos mediante cobrança máxima de seu preço de custo, neste incluídos impostos. Fecho aspas. No ponto objeto da alegação recursal, esqueceu-se a recorrente de mencionar o parágrafo 3º do artigo 2º da referida Lei Fluminense 8473 de 2019, que diz que, nos primeiros 6 meses, a partir de 26 de junho de 2019, ou seja, até 26 de dezembro de 2019, os estabelecimentos descritos no caput do referido artigo 2º por ela mencionado, deveriam disponibilizar até 2 sacolas das mencionadas no parágrafo 1º com 100% de desconto, ou seja, gratuitamente, reforçando a ideia de que tais sacolas plásticas foram adquiridas pelos clientes da autuada para serem consumidas em seus processos de comercialização das mercadorias desses. Não bastasse isso, reitere-se que a recorrente não produziu prova de que seus clientes venderam as sacolas dela adquiridas.
Aí eu transcrevo eu cito o referido parágrafo 3º, que diz: nos 6 primeiros meses de cumprimento da lei, contados a partir de 26 de junho de 2019, os estabelecimentos sujeitos a elas, descrito no caput do artigo 2º, disponibilizarão até 2 sacolas das mencionadas no parágrafo 1º, com 100% de desconto. Sem razão recorrente quando alega que o fisco, abre aspas, corrigiu integralmente na nova planilha 2 dos 3 equívocos cometidos na liquidação do suposto débito fiscal, no que foi seguido pela decisão recorrida, que reduziu o montante lançado ao apurado após a finalização da diligência, de forma que, a, foram suprimidos o lançamento das operações que já estavam com o IPI acrescido à base de cálculo do ICMS. B, foram suprimidos os lançamentos das operações com suspensão do IPI. Porém, em inúmeras notas fiscais, o senhor auditor, incompreensivelmente, não reduziu a alíquota do IPI de 15% para 10%, apresentando 2 exemplos de onde se deu. Essa mesma alegação já foi trazida pela recorrente em sua manifestação, após a diligência objeto da manifestação fiscal e devidamente enfrentada pela decisão ACO, cujo trecho a seguir adoto incorpora o presente voto como fundamento e razão de decidir, para, no mesmo sentido, afastá-lo. Transcrevo o item 35 da decisão ACO e vou poupá-los da leitura, pois de conhecimento de todos já. Por fim, cumpre informar que em 13 de 3 de 2023, as folhas tais, a recorrente juntou petição denominando-a memoriais complementares, onde informa que na resposta à consulta tributária 26.928-D22, o fisco paulista, abre aspas, corrobora o argumento recursal de que as sacolas plásticas vendidas pela recorrente não se caracterizam como bens de uso de consumo do adquirente, porque integram o processo subsequente da comercialização deste aos seus clientes, ainda que fornecidos gratuitamente, né, neste subsequente operação. Fecha aspas. Sem razão a recorrente. A conclusão do fisco paulista na referida resposta à consulta tributária 26.928/2022 foi no mesmo sentido do entendimento fiscal, fixado nesse julgado, de que as sacolas plásticas, como as do caso, são consumidas pelos contribuintes adquirentes, clientes da autuada, no processo de comercialização de seus produtos, ou seja, são adquiridos pelos clientes da autuadas como materiais de consumo em seu processo de comercialização das mercadorias por eles vendidas, e por isso estão sujeitos a ICMS. Cito a ementa dessa resposta à consulta 26.928 de 22. A ementa diz: a atividade de fabricação de envelopes plásticos personalizados que servirão como embalagens para acomodação, armazenamento e transporte de mercadorias, entre parênteses, sacolas personalizadas, está inserido no campo da incidência do ICMS. E conclui a consulta. Portanto, conforme entendimento exarado diversas vezes por esse órgão consultivo, a saída de sacolas e demais embalagens confeccionadas por estabelecimentos gráficos com o nome do encomendante adquirente está sujeito ao ICMS, não ao ISS. Referidas embalagens, ao acomodar os produtos comercializados pelo adquirente encomendante na sua etapa final, destinam-se ao consumo na comercialização. Isso posto, e tendo enfrentado no essencial todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, aqui eu faço uma referência ao artigo 489 do novo CPC, por este julgador, deixo de considerar as demais por entendê-las mero exercício de retórica e, sobretudo, irrelevantes para o deslinde deste caso, dado que os elementos contidos nesses autos
foram suficientes para formar a minha convicção no sentido da correção da ação fiscal. Do exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Em resumo, recurso de ofício conhecido e desprovido, recurso ordinário conhecido e desprovido. Em debate, representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Amara. Eu entendo que você analisou substancialmente as provas e realmente é difícil a gente conseguir dizer que todas as operações estavam regulares, vamos dizer assim, que todos os contribuintes para quem foram vendidos efetivamente teria tido destino de sacolas vendidas, né? Até pela própria vida prática da gente, porque eu, quando vou na padaria, a padaria não me cobra sacola. E realmente está, vamos dizer assim, um problema de deficiência de prova. Infelizmente, eu entendo o ponto de vista aí do contribuinte. Acho que ele poderia ter caracterizado, pelo menos parte dessas operações, ele poderia ter feito uma prova melhor. Então, por isso, eu vou acompanhar teu voto. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Eu acompanho. Muito obrigado. Doutor Bruno. Senhor presidente, também vou acompanhar, concordo com a doutora Mara. Existem alguns indícios até que poderiam comprovar que os destinatários seriam estabelecimentos atacadistas, mas são só indícios, não dá para comprovar se eles revenderam ou se eles simplesmente distribuíram gratuitamente sacolas. Então, por ausência de elemento probatório, eu acompanho o senhor nas suas conclusões. Muito obrigado. Doutora Luana, a senhora tinha pedido o esclarecimento, proposto fazer um esclarecimento. No meu voto foi contemplado? Eu entendo que não, mas já está superado, né, doutor? Porque o que eu ia dizer é que no estado de São Paulo vigeu a proibição e hoje nós temos um regime misto em que há estabelecimentos que cobram e estabelecimentos que não cobram. Mas isso é só para ilustrar. Então, perto de casa, a Mara fez referência a usos da vida cotidiana. Eu tenho 2 mercados próximos. O Carrefour cobra sacolas a 12 centavos cada uma e o outro mercado não cobra. Então, é uma premissa que é fraca por conta disso, porque está ao albedrio de cada estabelecimento, mas os costumes hoje nos desestimulam ao fornecimento da sacola gratuita e muitos estabelecimentos cobram, sim. De qualquer maneira, agradeço a deferência. Muito obrigada. Imagina. Eu só me permite primeiro fazer a leitura do meu voto, porque eu acreditei que contemplasse a sua manifestação. Aqui do lado da minha casa também tem um supermercado que cobra e tem uma outra loja que não cobra. De qualquer maneira, aqui nós esbarramos na questão de prova nos autos, né? Não há comprovação que o contribuinte ele não se cercou de provas de que as mercadorias eram destinadas à comercialização e industrialização. Em face disso, toda a argumentação, por mais lógica e coerente que seja, como de fato ela cai por terra, né? Por falta de prova de comprovação da destinação. E essa é a obrigação de quem praticou o fato gerador, no caso, a autuada. E por isso a linha do meu voto. Mas, de qualquer maneira, agradeço, doutora Luana, pela participação e, encerrando, eu vou só fazer aqui, fiz algumas pequenas correções no meu voto e eu vou colá-lo novamente. Peço um minuto para vocês. Só para esclarecer uma questão, Belmar, só para deixar a patrona ciente, se não houvesse na legislação a previsão, se houvesse uma legislação aqui paulista que realmente proibisse
a venda, eu acho que a prova não deveria ser feita. Então, não haveria essa Sim. necessidade, por isso que eu perguntei. Aí, em relação à legislação fluminense, como existe essa possibilidade de fornecimento ainda gratuito, realmente fica complicado a gente dizer que não existiria a proibição aí. Então, é muito como a patrona mesmo disse, um pouco de usos e costumes, e a gente não consegue efetivamente comprovar se a legislação foi cumprida, se não foi cumprida, até que ponto, como é que está sendo utilizada essa situação. Mas a minha questão era justamente essa: se a lei proíbe, não existiria como, não haveria sentido se Sim. a comprovação. Tá? Se fosse uma norma geral, olha, exato. é proibido vender, ou proibido dar de graça. Que é obrigatório não dar de graça e cobrar. Aí não teria, No não teria caso, como. como é caso a caso, é necessário haver comprovação, pelo menos no momento da operação, de que, no caso autuado, ela, olha, contribuinte me falou isso, está aqui a declaração dele, está aqui a data, nessa data, tal. Como ela diz, ela observava, ela perguntava antes de emitir a nota fiscal. Cadê essa comprovação? Isso não tem, né? Isso poderia, se as provas fossem boas, poderia ser aproveitado, mas infelizmente não tem aqui. Não, eu entendi. De prova, Eu não é entendi. nem... Eu só quis esclarecer qual era o meu ponto de vista, Sim. por que eu estou acompanhando você nesse caso. Perfeito. Obrigado. Obrigada, bom dia. Só um minutinho, doutor, deixa a gente terminar, porque o sistema pode falhar, né? Então, quórum já aconteceu, viu, doutor Lula? Eu dispensei advogado, aí quando foi votar caiu o sistema, chegando no escritório, na época era físico, né? A advogada ligou para ele, desesperou, mas como? Ele falou que era um resultado, saiu outro. Então, vamos guardar. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, agora sim. Então, foi negado o provimento ao recurso de ofício e também o recurso ordinário. Muito obrigado, doutora Lana. Bom dia. Muito bem. O próximo, doutora Fabiane Sodexo. Não há pedido de sustentação oral. Sim, eu vou fazer a edição. Já editei e fiz o registro. Bom, esse auto de infração, ele é de crédito indevido do ICMS
no período de janeiro de 2016 a novembro de 2018, relativo à compra de mercadorias sujeitas à substituição tributária, que não estavam relacionadas numa permissão do decreto 51597 de 2007, de abatimento do imposto devido do percentual de 3,9% das aquisições. A autuada tem atividade de fornecimento de refeição e se utiliza do decreto 51597 de 2007, na questão de apurar o imposto no percentual de 3,2%, em substituição ao regime normal de apuração. Em decisão de primeira instância, o auto foi julgado procedente. No recurso ordinário, preliminarmente, a alegação de decadência quanto aos fatos geradores de 2016. Quanto ao mérito, a recorrente, após esclarecer que exerce atividade de fornecimento de refeições, apura, de acordo com o regime especial do decreto 51597 de 2007, no percentual de 3,2%, ela alega que a autorização do crédito de 3,9% abarcaria essa aquisição dessas mercadorias. As mercadorias são arroz, feijão, carne, água, refrigerantes e picolés. A representação fiscal, em contrarrazões, manifestou pelo não provimento do recurso ordinário e apontou a revisão da súmula 10 para limitar os juros à taxa Selic. Bom, passando ao voto, eu transcrevo inicialmente um esclarecimento da fiscalização quanto ao período de autuação. A fiscalização informa o NCM dessas mercadorias, água mineral, feijão, arroz, picolé, carnes, afirma que não se encontram relacionadas entre as mercadorias abrangidas pela permissão do decreto 51597 quanto ao crédito de 3,9%. Passando a analisar o recurso ordinário, eu afasto a preliminar de decadência, a autuação é de crédito indevido, a súmula 9 afirma que nas autuações originadas da escrituração de créditos indevidos do ICMS aplica-se a regra decadencial do artigo 1731 do CTN, e então as operações de 2016 não estavam decaídas, o auto de infração foi lavrado em novembro de 2021. Quanto ao mérito, a legislação, eu transcrevo a legislação, o decreto 51597 de 2007, e essa autorização do crédito de 3,9%, ela é condicionada. A primeira condição, que está no parágrafo 4º, item 1 do artigo 1º do decreto, é que as mercadorias sujeitas à substituição tributária estejam arroladas no parágrafo 1º do artigo 313W do RICMS. E, de fato, essas mercadorias não estão arroladas no parágrafo 1º do artigo 313W. A recorrente menciona a portaria CAD 68 de 2019, que traz essas mercadorias, mas eu também, no meu voto, menciono que essa portaria 68 de dezembro de 2019, ela passou a vigorar em 1º de janeiro de 2020. Os fatos geradores aqui são de janeiro de 2016 a novembro de 2018, ou seja, na época estava vigente o parágrafo 1º do artigo 313W e não a portaria CAD 68 de 2019. No final, eu transcrevo algumas ponderações também da representação fiscal, que eu concordo, também adoto como razões de decidir, o destaque para a condição da legislação, que a mercadoria estivesse arrolada no 313W do RICMS e, de fato, não estava. Então, eu concluo pela procedência da autuação e, em resumo, o meu voto é pelo provimento parcial do recurso ordinário,
apenas quanto ao cômputo dos juros para limitar a taxa Selic, como foi pedido pela representação fiscal também nas contrarrazões. Esse é o voto, presidente. Muito obrigado, doutora Fabiane. Em discussão, representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Obrigado, doutora Mara. Nenhuma consideração. Muito obrigado, doutor Bruno. Senhor presidente, só uma dúvida dessa Câmara. A súmula 10 está sendo aplicada para os juros e para a atualização do valor básico da multa ou apenas para os juros? A tudo. Ah, então, excelente. Então, sem considerações, senhor presidente. Selic. Muito obrigado. Também não tenho considerações. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. E encerrando o julgamento. E o próximo processo, a relatora doutora Mara Sina, Indústria de Alimentos Limitada. Doutora Mara, por favor. Belmar, você deixa só eu editar o voto? Ótimo. Já está disponibilizado. Perfeito. Aqui é um caso de, como fala, de inidoneidade, de solidariedade. Eu já tinha disponibilizado o voto para vocês. Então, eu estou simplesmente mantendo a autuação dos itens 1, 2 e 3, e relativamente a questão dos juros, eu estou aplicando a súmula 10 para os itens 2 e 3, porque elas são anteriores, são do período ainda onde a Selic deveria ser aplicada e não foi, e a do item 1, ela é relativa a um período onde a legislação já previa a aplicação da Selic, tá? Então, eu vou ler a ementa só para constar. Então, é recebimento de mercadorias em operações acobertadas com documentos fiscais inábeis, que não atendem o disposto do artigo 59, parágrafo 1º, desclassificados pelo fisco, nos termos do artigo 184, inciso 1, ambos do RICMES. Portanto, consideradas desacompanhadas de documento fiscal, itens 1, 2 e 3. Procedente a acusação do item 1 e parcialmente procedente as acusações dos itens 2 e 3, em face da nova súmula número 10, os juros moratórios e a atualização monetária da multa devem ser limitados ao percentual da taxa Selic. Mantida, então, a responsabilidade solidária atribuída ao coobrigado constante do AIM, dispensada a interposição de recurso de ofício em função de o valor reduzido ser inferior a 1.000 UFESPs. Então, esse é o resultado aqui. Então, eu dou provimento parcial ao recurso. Muito obrigado, doutora Mara. Representação fiscal, algum questionamento? Sem questionamento, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, Só um minutinho doutora que eu já vou Fabiane. registrar, tá? Doutora Fabiane. Eu acompanho. Muito obrigado, doutor Bruno. Vou acompanhar o voto da relatora, senhor presidente. Eu também acompanho o voto da doutora Mara. Só um minutinho que eu estou registrando. Sem problema.
Não houve nenhuma comprovação de pagamento, então, por isso que eu estou mantendo as autuações. Está registrado. Muito bem. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. E encerrando o julgamento. Próximo ao Choice Comércio de Produtos Químicos, relatora doutora Mara. Esse caso também é de inidoneidade, eu também estou negando o provimento, porque não houve a comprovação da veracidade das operações, nem muito menos a boa-fé. Tá? Então, esse caso eu só vou registrar. Deixa eu só. Uma coisinha, Belmara, deixa eu só ver uma coisa. Não, era só para questão de período. Realmente, essa aqui não tem a súmula 10, porque é de período posterior. Perfeito. Pronto, já está registrado. Quórum. Em votação. Eu estou acompanhando a doutora Mara. Eu nem fiz a consulta aos juízes de representação fiscal, porque também é falta de prova, inidôneo conhecido, para a gente agilizar o julgamento. Peço desculpas. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Bom, com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 15 de março de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora e até uma próxima. Doutor Hélio, por favor, vamos encerrar a live.